Olá, sejam bem-vindos a mais um Frente com Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista dos setores de energia elétrica, petróleo e gás e saneamento básico. E vamos falar hoje sobre a grande notícia do fim de semana, a não ser que você esteja morando em Nárnia. Você viu aí que o ditador Nicolás Maduro amanheceu o dia de domingo vendo o sol nascer quadrado, porque ele foi preso pelas tropas do exército norte-americanos. Pois bem, nós fizemos uma live bem completa, com praticamente toda a nossa área de análise, participação do Adriano Pires, só falando sobre petróleo, no domingo à noite. Então dê uma olhada na página do YouTube da Genial, que tenha lá uma live com mais de 1 hora falando sobre os diversos temas, sobre como isso pode impactar o Brasil, etc e tal. Mas eu quis também deixar minha marca escrevendo um relatório com as minhas ideias sobre esse tema. Então, se puder abrir aqui pelo meu relatório, por favor. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que a gente já escreveu pelo menos 2 relatórios falando sobre quais seriam os eventuais impactos no mercado global caso houvesse uma mudança no regime no regime venezuelano, perdão. Então dê uma olhada nessas notas, mas também, então assim, muito do que eu escrevi aqui, em algum grau a gente já passou em outros vídeos, inclusive em outros de Frente com Analistas, tá? Então, como eu mencionei aqui, então assim, vamos aqui para o que tem de diferente, né? Bem, Nicolás Maduro preso. Aí aqui no relatório eu peguei alguns quotes das falas do presidente Donald Trump, né? Não queremos que outra pessoa assuma o poder, nos deparamos com a mesma situação que tivemos nos outros anos. Portanto, vamos governar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. Sobre petróleo, nossas gigantescas companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, vão entrar, gastar bilhões, consertar a infraestrutura petrolífera que está em péssimo estado e começa a gerar lucro para o país. E sobre a nova postura dos Estados Unidos em relação à América do Sul, sobre nossa nova estratégia de segurança nacional, o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Então, assim, qual é a parte boa disso aqui tudo? É que ele está sendo muito honesto, né? Que entrei ali por causa do petróleo mesmo e também para exercer o poderio norte-americano no quintal dos Estados Unidos. Então, assim, mais honesto que isso aqui é impossível. Tá bom? Então, quais são os impactos no mercado de petróleo, né? Como vocês sabem, os Estados Unidos é a maior nação do planeta e é uma nação viciada em petróleo. Se eu não me engano, quem falou isso, eu não sei se foi o Obama ou o Bush, mas enfim, por ser uma nação muito rica e que cresce muito, ela precisa muito de petróleo, né? Então, assim, por mais que a reserva dela seja razoavelmente grande, acho que 60 bilhões, acho que 5 vezes maior do que o Brasil, a produção e o consumo também são gigantescos. Então, ela é um país que precisa de petróleo o tempo todo. E eis que, ao longo dos últimos 20 anos, a Venezuela virou quase que um protetorado russo-chinês aqui na América do Sul. E eles estão tentando reverter isso daí, né? Então, assim, eu estou falando isso tudo porque quando a gente fala de novas fronteiras exploratórias e coisas assim, são coisas que acontecem uma vez ou outra, né? Novas tecnologias, etc. E o que era interessante no caso da Venezuela era que o petróleo já estava ali descoberto. Entretanto, o que aconteceu, né? Desde da entrada do chavismo lá na Venezuela, olha o que aconteceu com a produção da Venezuela, né? Saiu de 3,3 milhões de barris para apenas 700 mil barris por dia. E bem, quem também não viveu em Marte nos últimos anos viu o que aconteceu com a população venezuelana, né? Acho que foi um dos maiores desastres humanitários que aconteceram aqui na América do Sul nos últimos 20 anos, né? Enfim, o que aconteceu não foi bacana e, como eu já falei para vocês, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior até do que a Arábia Saudita. Então, e o que aconteceu ao longo desses 20 anos foi uma coisa muito triste. Por quê? Porque à medida que a produção de petróleo da Venezuela caía, essa produção ela foi sendo reposta pelos países da OPEP. Então, assim, Venezuela, fica aí, tá? Mas que eu estou aqui repondo a produção que você está perdendo. E bem, isso não foi nem um pouco interessante, né? E como a gente pode perceber aqui também, muito da influência russa dentro da Venezuela se dava exatamente para fins de controle de preço, né? Se por um lado aos Estados Unidos interessa que você tenha uma Venezuela produzindo cada vez mais, para os russos
interessava que as coisas não mudassem, né? Então, assim, fazia muito sentido que os russos investissem na manutenção do Nicolás Maduro no poder para que, e eu falo isso tudo porque a recuperação do país vai necessariamente passar pelo mercado de petróleo, tá? Não é algo que vai acontecer de uma hora para outra, é algo que vai acontecer ao longo de anos, mas isso vai demorar, tá bom? Então, assim, para o Brasil, isso é um cenário de risco e de oportunidade, tá? Vamos falar primeiro do risco, que é o quê? É que se você tem a maior nação, a maior reserva de petróleo que vai voltar a produzir, cara, isso é preço do petróleo para baixo, tá bom? Isso é preço do petróleo para baixo. A própria Petrobras aí chegou a cair mais de 2% hoje, o mercado, se por mas o petróleo hoje não caiu tanto, etc e tal, tudo bem. Mas eu acho muito pouco provável que, a depender do fluxo de acontecimentos nos próximos dias, a curva não venha a ser impactada por uma oferta estruturalmente mais alta de petróleo, né? Então, aí cada um faz sua aposta, vai beijar ali os $55, enfim, não sei, mas eu sei que a impressão que eu tenho é que hoje existe muito pouco espaço para pensar no petróleo a 65, 70 e por aí vai. E uma outra coisa que chama atenção também é o seguinte, ok, o Nicolás Maduro, ele saiu, né, tá preso, mas outras grandes figuras do chavismo continuam dentro dos seus cargos de poder. Aqui eu cito a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente, né, o Diosdado Cabello, ministro do Interior, Justiça e Paz, Vladimir Padrinho Lopes e o Jorge Rodrigues, que é irmão da Delcy, e ex-ministros da Comunicação, né? A manutenção desses nomes em cargos de poder indicaria que o chavismo seguiria atuando na Venezuela e sem uma real e definitiva alternância de poder na cúpula do país, né? Então vamos ver o que acontece com as cenas dos próximos capítulos. E aqui, Vitor, você é especialista em Venezuela? Evidentemente que não. Mas eu já li sobre, né? Então eu deixo aqui a recomendação desse livro aqui, ó. Hugo Chávez, O Espectro, como o presidente venezuelano alimentou o narcotráfico, financiou o terrorismo e promoveu a desordem global, do jornalista Leonardo Coutinho. Esse livro aqui, ele é acho que de 2018, 2019, e ele fala todas as peripécias que o Hugo Chávez fez ao longo dos anos, né? Então, assim, quem quiser saber um pouco mais das entranhas do que aconteceu lá na Venezuela ao longo dos últimos 20 anos, eu deixo aqui a sugestão desse livro que eu já li, gostei muito, não estou ganhando nenhuma comissão, mas é uma possibilidade muito interessante. Então, para o Brasil, pelo menos nesse nível em que, poxa, a oferta de petróleo ela vai aumentar e o preço vai cair, etc. e tal, naturalmente isso é negativo para as nossas empresas produtoras de petróleo. Petrobras, Prio, Brava e Recôncavo, tá bom? E para a Petrobras, o que acontece aqui? Eu escrevi um pequeno trecho aqui, né, que é o seguinte: ela tem o menor custo de extração, mas ela está apostando em investir cada vez mais, né, para movimentar o PIB, etc. Então, se você tem um preço do Brent cada vez mais baixo e a empresa mantendo investimentos elevados, principalmente em ativos fora, né, do segmento de exploração e produção, você pode colocar os dividendos da empresa em risco, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a margem equatorial ela perde relevância relativa, né, quando a gente pensa na margem equatorial. Porque, de um lado, você tem um país que já tem reservas provadas e que os grandes players estão entrando para revitalizar aquilo ali tudo. Por outro lado, a margem equatorial ela ainda é uma promessa, né, ainda é uma fronteira exploratória. Então, assim, se eventualmente o Brasil precisar de recursos para colocar esse projeto de pé, a gente pode encontrar dificuldades, porque afinal de contas os olhos de todo mundo vão estar olhando para a Venezuela, que mais uma vez, eu repito, já tem reservas provadas, tá bom? E também, né, as empresas de desenvolvimento, ela tem custo de extração um pouco mais alto. Eu cito aqui eu cito principalmente a Brava, que tem um custo, apesar dela ter melhorado muito o lifting cost, ela tem o lifting cost mais alto da indústria, se não me engano está em $13 no último resultado, e ela também tem um endividamento um pouco alto, né? Então ela é um case que fica numa situação um pouco desconfortável, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, vamos dar uma olhada do que é a oportunidade aqui, tá? Nem tudo é ruim, tá? Então, eu cito aqui no texto o exemplo do lendário investidor brasileiro André Jarkuski, da JGP, que ele
lá no início dos anos 90, ao final dos anos 80, ele comprou 1 tonelada de ações da Telebrás. E nos livros, né, ele conta que ele pagou o equivalente a 0,5 vezes preço-lucro por esse ativo. E eu não estou falando de 0,5 vezes preço por valor patrimonial, estou falando de preço-lucro. Ou seja, ele comprou ativos ali que se pagavam em 6 meses só com o seu lucro, que é um grande absurdo. Aí você vai falar, nossa, o que aconteceu ali? Cara, naquele momento, por que você tinha ativos negociando esse preço? Cara, isso aqui foi pré-plano real. Se você não sabe nem quanto vale a sua moeda, se você não sabe quanto é o juros, se você não sabe como é a inflação, como é que você vai planejar alguma coisa? Como é que você vai dar preço para alguma coisa cujo seu valor depende dos fluxos futuros? Então, em um cenário muito deteriorado, de grande incerteza, o que ele fez? Ele comprou um ativo ridiculamente barato, né? E a história contou que o que aconteceu? O investimento deu muito certo, o investimento se multiplicou, sei lá, por 20, 30, 40 vezes, sei lá quantas vezes, mas eu sei que foi uma grande porrada para o Banco Pactual na época, né? O patrimônio do banco se multiplicou em muitas vezes, porque foi ali uma época que estava uma grande bagunça e os ativos não eram corretamente precificados. E por que eu estou falando disso tudo? Porque é uma situação muito parecida com a da Venezuela. Depois de mais de 20 anos de chavismo no poder e de socialismo moreno, essas coisas, cara, como é que a gente avalia esses ativos, né? Então, o Damodaran, que para quem não sabe é o maior acadêmico de avaliação de negócios do mundo, ele coloca no seu site uma coisa chamada prêmio de risco das ações e também o prêmio de risco do país, né? Quanto maior o prêmio de risco, mais descontados eles tendem a ser. Então aqui eu peguei um exemplo com países, digamos assim, desenvolvidos, né? O prêmio de risco no mercado de ações dos Estados Unidos é de 4%, eu peguei outros países similares, né? Que são países ricos, desenvolvidos, bacanas, que respeitam os direitos, etc e tal. Pô, Coreia do Sul, 4,3, 4,9, prêmio de risco dos países. Pô, Estados Unidos não tem prêmio de risco. Coreia do Sul, pô, prêmio de risco 0,7%. Japão, pô, 0,9%. China, 0,9%. Espanha, que é um pouquinho mais arriscado, mas que também é um país desenvolvido, pô, 2,1%. Aí, quando a gente avança um pouco, países emergentes, pô, África do Sul, prêmio de risco dos países, 8,3%. Brasil, 7,7%, Índia, 7,3%, México, 6,9%, Colômbia, 6,9%. Pô, é uma coisa um pouco mais arriscada, né? Então vamos botar um pouquinho mais de desconto nos ativos que ali estão sendo oferecidos. E quando a gente vai para cases de alto risco, cara, Venezuela, Líbano, Argentina, que está melhorando, mas o negócio ainda é esquisito, né? Mas aqui também, lá na lista de países, cara, tem Coreia do Norte, tem, sim, países destruídos por guerra, um negócio assim super estranho. Cara, a gente está falando de prêmios de risco de 23%. Tá? Isso aqui é país institucionalmente destruído. Tá? Eu imagino até que a Argentina fosse maior no passado, acho que já diminuiu um pouco, mas se você diminui o risco, a percepção de risco no país, o que acontece com a avaliação? Ela já melhora no relativo. Né? Então, o que eu quero dizer no final do dia é o seguinte, se você tem uma empresa XPTO, que 100 milhões, que gera 100 milhões de lucro, na Venezuela, e outra empresa, XPTO, que gera 100 milhões de lucro nos Estados Unidos, esse ativo dos Estados Unidos ele necessariamente vai valer mais, porque as coisas são mais seguras, são mais previsíveis, são mais estáveis, e o prêmio de risco dela é muito menor do que investir na Venezuela. Eu estou contando essa história toda para dizer o quê? Que, cara, eu imagino que comprar um ativo hoje na Venezuela, você vai pagar, sabe-se lá quanto, assim, mas você deve pagar muito pouco, porque a gente sabe que é um case de altíssimo risco. E qual é a vantagem disso daí? Que se alguém falar, pô, você investiria na Venezuela? Cara, muito possivelmente a pessoa vai dar um pulo da cadeira e falar que não. Mas, cara, às vezes você paga tão barato, mas tão barato, que se melhorar na margem, o ativo já se multiplica por 3, por 5, por 10, por 20 vezes. E foi o caso da Telebrás, né? O Brasil não virou a Suíça, mas aquele investimento lá atrás, feito pelo Jarkusky, deu muito certo, tá? Então o racional é mais ou menos esse. Então você coloca ali um percentual, no caso pensando como se eu fosse uma empresa de petróleo. Pô, eu vou botar tudo na Venezuela? Não, mas se você botar um pouquinho, se der errado, se o chavismo voltar ao poder, se você for expropriado, beleza, você perde aquilo. Agora, se der certo, você vai multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, não sei, é uma possibilidade. Tá? Então, eu cito aqui, né, que essas empresas de redesenvolvimento, elas podem começar a mirar, né, esse tipo de ativos, exatamente porque, mais uma vez,
o problema ali da Venezuela não é falta de reserva, muito pelo contrário, ela tem muita reserva já aprovada. Então você não está chegando lá para explorar, nossa, eu vou explorar petróleo aqui. Não, o petróleo já está lá, já está descoberto. Você só precisa redesenvolver aqueles poços que perderam investimento, a produção caiu, os técnicos da PDVSA foram todos embora, estão todos morando em outros países e por aí vai. Então, assim, a história é mais ou menos essa, tá? Então, pode ser que, caso a Venezuela se abra para novos investimentos, isso pode virar uma oportunidade seja para a Prio, apesar de ser um case onshore, não é muito o perfil dela, mas pode ser uma oportunidade para a Brava e para a PetroRecôncavo, tá? Até porque, se eventualmente ela precisar comprar novos ativos aqui dentro do Brasil, principalmente naquela região que ela já atua, eu não sei se o mercado vai ver com os bons olhos, até porque o desenvolvimento dos ativos onshore atuais, em ambos os cases, está muito mais desafiador do que se esperava, né? Então, mas é isso, você já vai para outro lugar, pô, legal, pode ser uma oportunidade. Beleza? Então, e por último também, vocês devem ter visto aí na mídia que o empresário Joés Batista andou visitando a Venezuela, e me chama a atenção o seguinte, dentro da holding da JF, ele tem um braço de petróleo que se chama Fluxus, e quem é o CEO é o Ricardo Savini. Para quem não conhece o Ricardo Savini, ele foi o fundador da 3R Petróleo, que era exatamente uma empresa de desenvolvimento de Campos Maduros. E se vocês entrarem no perfil público dele, aqui não é nenhuma informação secreta, ele já atuou na Venezuela, né? Então, olha que grande coincidência para JF, né? E saiu também uma notícia hoje no Lauro Jardim, que aparentemente a JF já está dando uma olhada nisso daí, já teria até adquirido alguns ativos de petróleo na Venezuela. Então, muito interessante que já tem gente de olho nessa questão, e valendo lembrar também que, enfim, a gente tem que ver, tem muitas empresas de capital fechado que elas podem estudar vir a mercado em algum momento no futuro, né? E por que isso? Assim, porque essas empresas, quando elas sabem que em algum momento elas vão precisar acessar o mercado, elas passam a se comunicar mais. Tá? Essas empresas de saneamento de capital fechado, BRK, Iguá, Saneamento, etc., eles têm uma postura muito próxima em relação ao mercado. Mas como, se eles não têm capital aberto? Pois é, à medida que eles vão se reunindo e conversando com o mercado dia após dia, ano após ano, quando eles precisarem vir ao mercado, todo mundo já conhece o case. Entendeu? É só chegar e discutir o preço. O racional é mais ou menos esse. E áreas de relações com investidores inteligentes, elas são até contratadas antes mesmo do IPO. Né, e muito para exatamente ficar mantendo esse relacionamento com os clientes institucionais. E aqui alguns pontos relacionados à geopolítica, né, que eu acho que devem ser considerados, que é o seguinte: os Estados Unidos passam a ter uma mini OPEP debaixo do braço. Né? Então o que acontece? Então vamos supor que a OPEP decida nossa, vamos cortar a produção aqui porque eu preciso do Brent X dólares mais alto. Cara, se são os Estados Unidos que vão tutelar ali a Venezuela, pode ser que ele fale assim, não senhor Venezuela, vamos produzir mais aí, por favor? Então, assim, a importância geopolítica da OPEP, em algum grau, ela pode ser amassada, né? Porque se um país não OPEP passa a ter uma OPEPzinha debaixo do braço dele. Então, isso aqui é uma questão muito interessante. Margem equatorial é uma fronteira exploratória, como eu já mencionei, versus uma grande reserva provada, né, que é o caso da Venezuela. Então, assim, devido a toda essa demora que aconteceu até a aprovação do licenciamento ambiental, infelizmente a gente, aparentemente, em algum grau, perdeu aí uma boa oportunidade de fazer tudo a um preço do petróleo muito mais interessante. Então, eu acho que ela perde relevância relativa, né? Ainda é um grande ativo, né? Tomara que se transforme num grande ativo, mas ainda é uma fronteira exploratória. E a moeda dos BRICS, né? Então, assim, o que eu vi ali nas notícias era que, nossa, os BRICS queriam fazer uma moeda para competir com o dólar, e o lastro dessa moeda seriam as commodities, né, produzidas pelos países dos BRICS. E eis que, aparentemente os BRICS vão ter 300 bilhões de barris de petróleo a menos para fazerem sua moeda. E aqui, a Fluxus, empresa de capital fechado, eu já mencionei, que é um braço aí de petróleo que pode vir a mercado em algum momento, e a gente tem que ficar de olho na movimentação dessas empresas, né? E por último, eu coloquei aqui a nossa live, tá? Já está com mais de 10 mil visualizações, foi feita no domingo à noite, né? Eu acho que a gente... Então, assim, antes do mercado abrir, cara, a gente já tinha informação para você não dormir de touca.
Beleza? Então é isso. Fiz o vídeo, fizemos essa live, escrevi o relatório. Esse não é o primeiro relatório que eu escrevo de Venezuela, então espero que vocês já tenham lido os anteriores. E é isso aí. Vamos aguardar. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.